Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês de um assunto bem importante para análise de vibração, para manutenção, para preditiva. É divulgação dos nossos trabalhos. Nós trabalhamos muito bem, com diagnósticos assertivos e não mostramos isso, não divulgamos isso. O que eu quero falar com vocês hoje? Sobre dashboard, sobre relatórios e sobre diagnóstico. Vamos lá? Mas antes de começar, curtam os vídeos, compartilhe com os colegas, com os amigos de trabalho. Vamos divulgar a nossa manutenção, fazer um ambiente gostoso, agradável de se trabalhar. E vamos estender isso, ampliar o nosso horizonte. Tem muitos lugares que não chega a análise de vibração. Não chegam, demoram para chegar as informações, alguns movimentos. Tem lugares aos extremos que tem o pessoal começando, o pessoal tem que estar começando na marra porque não conhece, não tem informação, não tem um curso. Vamos divulgar, compartilhe os vídeos com os colegas, com os amigos, com os colegas de trabalho. Para quê? Para que a gente possa ampliar o nosso horizonte e divulgar o nosso trabalho. Nosso trabalho que é tão importante para uma indústria e para os componentes dessa indústria e dos equipamentos. Vamos lá? O que eu quero falar com vocês? Hoje a manutenção, a fábrica como um todo, só lembra da inspeção, só lembra da preditiva quando o equipamento vem a falhar. Quando quebra o equipamento para uma fábrica, aí o pessoal lembra. Pô, vocês não viram, vocês não pegaram, por que vocês não pegaram? Vocês não viram aquilo ali? Só que o pessoal esquece que tem várias situações, né? Você tem uma contaminação, você tem um esforço excessivo, algumas coisas que acontecem. Só que isso não é justificativa, né? Nós temos que trabalhar e dar o nosso melhor sempre. Então, nós não divulgamos o nosso trabalho. E somos vistos pelaquilo um exemplo de 7.000 ativos que nós monitoramos, falhou um, nós somos lembrados por esse um. E os outros 6.699 ativos. O quanto nós demos de lucros ou evitamos de perdas por uma empresa? O quanto evitamos de perda por uma empresa? Dando um diagnóstico assertivo, fazendo uma parada programada, programando uma parada de manutenção bem definida, pegando um defeito antes e acompanhando esse defeito até o final, fazendo uma programação correta, um diagnóstico correto. É isso que nós temos que fazer, começar a fazer. Divulgar o nosso trabalho, fazendo cases de sucesso. Achei um defeito. Acabou meu trabalho? Não. Eu tenho que ir até o final. Achei um defeito de rolamento na pista. Eu vou acompanhar isso até a troca. Trocou. Acabou meu trabalho? Também não. Vou lá, vou pedir para desmontar esse equipamento. Vou pegar esse rolamento e vou fazer uma análise técnica desse equipamento. Olhei lá, ó, defeito na gaiola, gaiola pegando os elementos, gaiola pegando nas pistas. Estava com folga, ia quebrar, ou já estava com o pino solto, estava começando a quebrar. Consegui estender o máximo da vida útil. Eu vou fazer o meu pós-manutenção. Vou fazer um relatório de pós-manutenção, que é o meu case de sucesso. E vou divulgar isso. Vou divulgar para manutenção, vou divulgar para operação, vou divulgar o meu trabalho. Isso é relatório. Desde quando apareceu o defeito, até a troca e até o meu diagnóstico de pós-manutenção. Aí eu vou divulgar meu case de sucesso. Vou estar mostrando meu trabalho. Tá, o quanto que a fábrica deixou de perder com esse equipamento parado? É um crítico A? É um crítico A, Lenhate. Ah, qual que era o custo se esse equipamento quebrasse? Custo do equipamento. Ah, o que eu ia perder? Rolamento, eixo, carcassear a bomba.
era o motor, queimar o motor, danificar o rotor do motor. O que eu ia perder? Qual que é o custo desse equipamento? Beleza? Definir isso. Qual que é se esse equipamento quebrar, ele para uma área, qual que é o custo em HH dessa área parada? Ele não para só a área, Leandro, ele para a fábrica toda. Tá? Qual que é o custo? Quantas horas eu demoro para trocar esse equipamento? Eu demoro 3 horas para trocar um equipamento. Qual que é o custo da fábrica parada 3 horas? Mas se esse equipamento quebrar de emergência é só 3 horas de parada de fábrica, e a retomada de fábrica? Quanto que a fábrica deixa de produzir? Então isso nós temos que mostrar. É fazendo o nosso trabalho, fazendo relatórios e apresentação do nosso trabalho. É dessa forma que nós vamos mostrar e também validar os nossos trabalhos. Dei um diagnóstico, está errado? Aonde que eu errei? Por que eu errei? Tenho que ajustar meus níveis de alarme? Tem que melhorar meu diagnóstico? Tem que dar um curso para o inspetor? Dar um treinamento para o inspetor? Não é massacrar o inspetor, mas sim, o que eu tenho que fazer? Por que ele errou na análise? Poderia deixar um pouco mais? São equipamentos novos que eu não tenho ainda definido níveis de alarme para esse carro? Eu tenho os níveis padrão, que as normas nos trazem. Porém, para rolamento, para aceleração, ainda não. Isso aí são caso a caso, né? São histórico do equipamento. Estou montando meu histórico? É reajuste? Então, nós temos que divulgar isso. Para quê? Para deixar o mais assertivo possível e mostrar os nossos trabalhos. Você tem um dashboard lá do teu trabalho? Quantos equipamentos você tem hoje em alarme? Em alarme 1, alarme 2 ou alto risco? Algumas pessoas falam alarme e alerta. Nós trabalhamos com alarme 1, alarme 2 e alto risco, né? Quantos equipamentos você tem ali em observação que está entre o bom e o alarme 1? Vocês sabem disso? Dentro da sua planta? Desses equipamentos, quantos são crítico A, B ou C? Quantos eles podem parar a fábrica? Quantos têm um custo elevado? Vocês sabem disso? Isso é mostrar o nosso trabalho. Isso nós temos que mostrar isso para a manutenção. Tem que mostrar isso para a operação. Então, quem não tem ainda, começa a montar. Vai lá no Excelzinho, monta no Excel. Alguns softwares já dão esse dashboard. Se o software seu não dá, monta no Excel. Quantos equipamentos você tem em alarme na sua planta? Divida isso por área. Na área X eu tenho tal, na área Z eu tenho tal, na área F eu tenho tal. Dividem e faz um geral. Montam os gráficos. As nossas chefias, eles gostam de estatísticas. Que para eles é importante definir uma parada de manutenção, qual área que eles têm que atacar primeiro. Entre um planejamento, está definindo o que eu tenho que fazer, às vezes você chega com o equipamento crítico A em alto risco, aí às vezes está vendo em outra área um equipamento que não é tanto, não tem uma criticidade maior, aí você dá essa definição para ele. Os nossos gerentes, nossos chefes, eles precisam dessa informação, para eles definirem a estratégia de manutenção. Aí sim você está fazendo um bom trabalho de gestão. Então, a parte de gestão da análise de vibração, a parte de gestão da manutenção é importante. É importante chegar esses valores, esses dados aos nossos superiores, nossos gerentes de manutenção que vão fazer toda a nossa programação. Então, ele olhando lá o teu gráfico, a tua informação, ele sabe, eu tenho aqui nessa área tantos equipamentos em alarme 2. E você tem que dar a lista dos equipamentos e os efeitos de cada um para eles montarem a estratégia de manutenção, fazer uma boa programação e serem assertivos também. E nós vamos dar essa oportunidade para eles, mas divulgando o nosso trabalho. E pararmos de ser lembrados só quando quebra.
Nossa função é evitar a quebra. Ou se quebrar, o equipamento vai quebrar. Mas todo mundo está sabendo que o equipamento vai quebrar. Todo mundo. Então, a estratégia de manutenção. Eles vão definir que vão trabalhar. Está tudo pronto e vai trabalhar até o equipamento quebrar ou ter uma oportunidade. Que é correto da manutenção. A fábrica define isso. Eu estou numa estratégia que eu não posso parar a fábrica. Então, eu vou deixar tudo pronto. Uma oportunidade eu troco o equipamento ou se ele quebrar eu troco. Mas eu vou ter perdas menores. Mas está todo mundo sabendo, porque você avisou. A inspeção foi lá e avisou. A nossa função é fazer com que isso aconteça. E não deixar o contrário. Quebrou e ninguém estava sabendo. E ninguém viu, nós não vimos, deixou passar. Então, nossa função é apontar e indicar o que tem que ser feito. E com relatório, com dashboard, case de sucesso, bons diagnósticos. É dessa forma. Se você ainda não tem seu relatório montado, se você ainda não tem seus dashboards montados, seus cases de sucesso montados, começa a fazer. Começa a fazer, monte num Excel. Divulgue isso, monte um trabalho legal no Excel, num gráfico de pista, num gráfico de barras, quantos equipamentos eu tenho em alarme, quantos equipamentos eu tenho em alerta, quantos eu tenho em observação, qual que é o meu volume total, 5 mil, 7 mil, 10 mil ativos eu monitoro. Desses 10 mil, quantos eu tenho em alarme 1, alarme 2 e alto risco? Quantos eu tenho em observação? Quais são os defeitos? Quais são os componentes que estão com defeitos? É a bomba, é o motor, é o redutor? É dessa forma que nós vamos divulgar e fazer um bom trabalho de análise de vibração. Ok? Essa é a dica de hoje para nós, análise de vibração. Vamos divulgar o nosso trabalho, análise de vibração, manutenção preditiva, que não é só análise de vibração, é análise do lubrificante, é análise sensitiva, é termografia, é análise elétrica. Monta o seu trabalho, divulgue o nosso trabalho. Para quê? Para que a manutenção seja o mais assertiva possível. Fiquem com Deus, até a próxima!